Hoje nós retomamos as nossas aulas para aqueles que buscam a conversão dentro da fé judaica. Depois de nós termos passado por um ciclo festivo em que demos início ao ano de 5.782 do calendário do povo de Israel. Aliás, esse é o tema da aula de hoje. Qual a relevância das festividades? Será que elas são de fato mandamentos para o povo de Israel? Quais são as principais festas? Porque para aquele que busca a conversão à fé judaica, é fundamental ter o conhecimento das tradições e das festividades do nosso povo. Continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa série nós temos abordado com vocês sobre a conversão à fé judaica. Nas quase 40 aulas das quais nós já passamos, a gente buscou abordar vários temas relevantes, desde os vários segmentos dentro da fé judaica, ortodoxo, liberal, conservador e outros que estão surgindo nos dias atuais, passando pelos 13 princípios fundamentais da fé judaica, e agora nós entramos aos 613 mandamentos. Já falamos sobre alguns deles e tivemos 4 aulas específicas sobre o Shabat. Mas as festividades do povo de Israel, que é o tema de hoje, também nos remetem ao sábado, porque elas são consideradas pela Torá como um Shabat religioso, é claro. Tá? E o Shabat festivo, ele recebe um outro nome, que é Yom Tov. Literalmente, Yom Tov quer dizer um bom dia, ou um dia bom. Yom, dia, Tov, bom. Um bom dia é um feriado religioso para o povo de Israel. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler a partir de Levítico capítulo 23. E hoje, para falar sobre as festividades, eu quero usar como parâmetro esse livro aqui, a Torá de Moisés, a Lei de Moisés, da editora Sefer. Se você quiser adquirir, está aparecendo aí na tela o contato do nosso amigo Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, e ele vai te atender com o maior prazer e com honestidade, que isso é muito importante. Bom, pegue a sua Bíblia, vamos começar ali em Levítico capítulo 23, versículo 1, o que nos diz. Depois, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. Então aqui, Levítico capítulo 23 começa a falar sobre as festividades sagradas, santas convocações do Senhor, que pertencem a Deus para os filhos de Israel. E a primeira delas, 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Bom, como a gente já abordou 4 aulas sobre o Shabat, hoje a gente não vai falar tanto sobre isso, né? Até porque o tema é as festividades. Mas da mesma forma, pense em uma religião que guarda o Shabat, mas não cumpre as festividades. Será que isso estaria certo? Deus estabeleceu o sábado, mas também estabeleceu os Yamim Tovim, os Yom Tov, como sábados. Não sábados cerimoniais, mas sábados literalmente. Então, se você cumpre Shabat, você também deve procurar cumprir com as festividades do povo de Israel. Essa é a primeira grande lição de hoje. Se você pegar o comentário da Torá, na página 359, nos diz assim: as solenidades do Eterno. O capítulo 23 de Levítico trata inteiramente das festas. Além do repouso absoluto do sábado, a Torá prescreveu outras 7 solenidades religiosas. A primeira, mensal, e as demais, anuais. Bom, mensal, qual festividade que é mensal? Essa celebração é chamada de Rosh Chodesh, ou o início de um novo mês, a celebração da lua nova. Você pode encontrar mais sobre isso em vários versículos da Bíblia, da Torá, do Tanar, dos profetas, até mesmo do Novo Testamento, você vai ver sobre a celebração da lua nova. Embora a lua nova não seja o tema de hoje,
esse é um tema muito relevante, especialmente voltado para as mulheres do povo de Israel. Nós temos na Ahavat Chesed a celebração do Rosh Chodesh todos os meses pelas mulheres num dia específico, na parte da tarde. Se você é mulher e nos assiste, nos acompanha, você pode entrar em contato com a Eliana e no próximo Rosh Chodesh, no início do próximo mês do calendário do povo de Israel, quem sabe você possa começar a celebrar e entender um pouco mais dessa mitzvah muito relevante também. Seguindo aí as demais anuais. Bom, todas estas solenidades eram marcadas por sacrifícios de culto público, por observâncias particulares na família e por repouso, embora menos estrito do que o do sétimo dia. O que é repouso menos estrito? Na verdade, cada uma das festividades dada ao povo de Israel contempla alguns mandamentos específicos, e à exceção do Yom Kippur, todos os demais dias festivos são permitidos cozinhar o alimento, preparar o alimento para aquele dia. Então, basicamente, essa é a diferença fundamental entre o Shabat semanal, em que é proibido acender fogo, para os demais dias festivos, as outras celebrações, em que é permitido preparar o alimento. Claro que existem algumas regras com relação a isso, não é o tema hoje, né? Mais uma vez vou falar, essas aulas de conversão, elas visam trazer um panorama básico. Mas para cada uma das festividades, a gente já tem vídeos no canal, então vou deixar sempre, quando eu falar de uma festividade, aqui na parte de cima do vídeo, vai ter um card ali mostrando o link para um estudo mais específico de cada uma das festividades, tá? Hoje, então, a gente apenas vai apresentar para vocês um panorama geral das festas do povo de Israel. Salvo o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é observado como o Shabat, então, todas as demais festividades têm ali essa permissão para preparar o alimento, mas é claro, no Yom Kippur, que é um dia de jejum, não há esse consentimento. Estas festas têm um caráter universal. O sábado faz lembrar a criação do mundo. O Rosh Chodesh, a ordem que o Criador estabeleceu na natureza. O Yom Teruah, ou dia do toque do shofar, Rosh Hashanah também é chamado, e o Yom Kippur chamam o pecador a fazer penitência e a se reconciliar com a lei divina. Isaías faz do sábado a festa de todos os estrangeiros que se unem a Deus. Isaías capítulo 56. Zacarias predisse que, no tempo messiânico, todas as nações deverão subir a Jerusalém, como os israelitas, para celebrarem Sukkot, a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. Claro que no livro da Torá aqui, no Rumash da Torá, tem vários outros comentários, mas isso aqui já dá um panorama inicial para todos nós. Sobre o Shabat especificamente, eu quero pegar aqui com vocês o Sidur completo, que você também pode adquirir com o Yaakov, o Sidur completo que traz todas as preces para o dia a dia, inclusive as preces do Shabat, e inclusive as preces para algumas das festividades. Na página 276 tem a bênção do Shabat, e olha só o que diz a bênção da santificação do dia. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos quiseste, concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabat, em recordação à obra da criação, que é a primeira das datas santas, em memória da partida do Egito. Porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e o teu sagrado Shabat, com amor e agrado, nos deste de herança. Bendito sejas tu, eterno, que santificas o Shabat. Então, que relevância que tem essa bênção aqui para nós, né? Qual que é o valor dessa bênção? Bom, o Sidur nos diz que o Shabat, ele é a primeira das datas santas em memória da partida do Egito. E o teu sagrado Shabat, com amor e agrado, nos deste de herança. Isso aqui traz para nós uma compreensão muito mais aprofundada. Desde que o povo de Israel saiu do Egito, o Shabat marca também a primeira das datas santas em memória dessa partida. Ora, mas o Shabat tinha sido dado lá no início da criação? Sim, mas a partir da saída do povo de Israel do Egito, o Shabat passou a ser guardado com muito mais
intensidade, com muito mais liberdade. Enquanto os filhos de Israel estiveram no Egito durante o seu período de 430 anos, em que os filhos de Israel peregrinaram por ali, e boa parte deles como escravos, os filhos de Israel não tinham a oportunidade de guardar o Shabat em sua plenitude. Afinal, um escravo não tem grandes direitos. Mas, ao sair do Egito, Deus restabelece aos filhos de Israel a conexão com o sagrado Shabat, o dia que Deus santificou desde o princípio, desde a criação. Em memória da partida do Egito, e se a gente for mais atento, se a gente for mais profundo, desde o começo do livro de Êxodo, a gente vai entender um pouco mais a respeito disso. Pegue aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 6, o que nos diz? Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno, e eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Eterno. Você consegue perceber a profundidade dessas palavras? Deus tira os filhos de Israel da servidão do Egito, da escravidão. Por quê? Esta é a primeira das datas santas em memória da partida do Egito. Porque só um povo livre é capaz de celebrar ao seu Deus. Muitas pessoas nos procuram e dizem: mas eu não consigo guardar o sábado, meu patrão não permite, a empresa onde eu trabalho não permite. Por isso, só um povo livre é capaz de cumprir com o Shabat. E Deus nos tira então do Egito para nos colocar como herança numa terra prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Uma vez o povo de Israel saindo do Egito, eles passam a ter a oportunidade de guardar o Shabat. E cada Shabat nós celebramos a criação e o fato de Deus nos ter feito livres do Egito e da opressão. Retomando aqui na Torá, o comentário na página 360 nos diz assim: no sétimo dia será sábado solene. O Shabat é a coluna vertebral do calendário judaico, tendo sido estabelecido desde a criação como uma data fixa e intransferível. Você não pode mudar o Shabat para o domingo, por exemplo. Antes o dia de guarda era o sábado, mas agora é o domingo. Mas o que importa é a gente ter um dia de descanso semanal. Não, Deus santificou o Shabat e ele é intransferível. As demais festas eram decretadas pelo Sanhedrin, o Sinédrio, a Suprema Corte de Jerusalém. A consagração do Shabat é um afastamento momentâneo da dimensão espacial para vivenciar uma outra dimensão, o tempo, tão esquecido e subordinado à pressão material que aflige a humanidade. Bom, todos os demais Yamim Tovim, todos os demais feriados do povo de Israel têm alguma relação com a saída dos filhos de Israel do Egito, a começar pela primeira festividade, que é chamada de Pessach. Olha o que a Torá nos diz lá em Levítico capítulo 23, a partir do versículo 5º. No primeiro mês, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos. Aqui a gente tem duas celebrações. À tardinha, no início do dia 14, nós temos Pessach. E no dia 15, a celebração da festa dos pães ázimos. São duas celebrações unidas, porque nas duas a gente come pão ázimo também, mas são separados. O dia 14 é Pessach e o dia 15 é o início da festa dos pães ázimos. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, o dia 15, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. O objetivo, mais uma vez falando, desse shiur não é mostrar cada um
dos detalhes das festividades, né? Até porque isso ia levar muito tempo, uma aula muito extensa. Mas em Pessah, por exemplo, no Seder de Pessah, nós não usamos o Sidur, nós usamos um livro chamado Haggadah de Pessah, que traz a narração da saída dos filhos de Israel do Egito. E a gente passa, então, a contar isso às novas gerações. Mas, além disso, se você quiser saber mais, você pode ler sobre o Pessah na sua Torá, em Êxodo capítulo 12, a primeira celebração do Pessah, marcando ali a saída dos filhos de Israel do Egito. Ressalta-se, porém, aqui que o dia 15 de Nissan, o primeiro dia da festa dos pães asmos, e o dia 21 de Nissan são considerados como Shabat, reunião solene com abstenção de trabalho. Então, você celebra o Pessah no dia 14, no dia 15 e o dia 21 são considerados como Shabat. Nenhuma obra pode ser feita, a não ser, obviamente, o trabalho reservado ao alimento daquele dia. E é bom lembrar que nesses 7 dias, do dia 15 até o dia 21 do mês de Nissan, não se come coisa levedada, não se come fermento. Então, você prepara uma alimentação especial aí ao longo desses 7 dias. Essa é uma particularidade desse primeiro grande ciclo festivo. A próxima festa que a Torá menciona em Levítico capítulo 23 é a chamada de Shavuot. Shavuot em hebraico significa semanas. Mas então por que essa festividade em português é chamada de Pentecostes? Ela é chamada de Pentecostes porque penta vem de 5, 50 dias. O Pentecostes é o termo grego, 50 dias, que são contados a partir do sábado intermediário da festa de Hag Matzot. Então tem o Shabat ao longo dos 7 dias. Nesse Shabat, no dia imediato, era trazida uma oferta. Então, a partir dessa oferta, é contado no primeiro dia, dali 50 dias. E no dia imediato ao 7º sábado, é a festa de Shavuot. A festa de Shavuot celebra a entrega da Torá no Monte Sinai para os filhos de Israel. O que a Torá nos afirma ali em Levítico capítulo 23? Bom, nós vamos ler alguns versículos. Começando pelo versículo 11, nos diz assim: E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, dia seguinte ao sábado, domingo, o sacerdote trazia essa oferta, movia essa oferta diante do Eterno. E a partir do versículo 15 e 16, nós temos escrito assim: Contareis para vós, desde o dia depois do sábado, então desde o dia em que foi trazida aquela oferta, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. 7 vezes 7, 49. E por isso no dia seguinte, o 50º dia, Pentecostes, 50 dias depois. Versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Olha o que diz o versículo 21. E fareis proclamação neste mesmo dia, pois tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então aqui a gente tem 50 dias após o Shabat de Hag Matzot, a celebração de Shavuot. Shavuot marcando, portanto, a entrega da Torá aos filhos de Israel. Depois de Shavuot, nós temos um outro período de tempo, um intervalo, até chegarmos à próxima festividade. Qual é a próxima festividade? Rosh Hashanah, ou dia do toque do shofar. É chamado em hebraico de Yom Teruah. Na sua Bíblia, Levítico capítulo 23, versículo 23 ao 25 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com som de trombetas, ou toque do shofar, por isso Yom Teruah, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor.
O principal mandamento de Rosh Hashanah, ou de Yom Teruah, se você preferir, é o toque do shofar, memorial com som de trombetas. Como no livro da Torá nos diz, de Rosh Hashanah até Yom Kippur é um período de introspecção, chamado de Yamim Noraim, ou os dias temíveis, em que a gente busca fazer penitência, se arrepender dos nossos pecados, buscar mais uma relação de intimidade com Deus através da oração, através das nossas preces, visando essa reconexão com o nosso Criador. Então, dia 1º do 7º mês do calendário de Israel, Rosh Hashanah. 10 dias depois, a gente tem o Yom Kippur. Yom Kippur é tido como o dia mais sagrado pelos judeus. Mas o que nos diz a Torá? Levítico capítulo 23. Vamos voltar lá. Agora, versículo 26 até o versículo 32. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque, versículo 29, toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Então, o jejum ele é obrigatório no dia do Yom Kippur. Quem nesse dia fizer alguma obra, quem trabalhar no Yom Kippur, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Deus está falando. Isso é muito sério, né? É bom a gente fazer uma reflexão. Deus está falando que quem trabalhar nesses dias, mas principalmente quem trabalhar no Yom Kippur, o Yom Kippur é o único dos dias festivos que está escrito que esse que trabalhar no Yom Kippur eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo. Significa que não importa se Jesus veio, se o Mashiach vem, se ele virá, estatuto perpétuo. Sempre vai ter o Yom Kippur. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene será para vós. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, desde a tarde do 9 até a tarde do 10, é o dia de Yom Kippur, é o dia de jejum. Por fim, depois do Yom Kippur, nós temos a celebração da festa das cabanas, que é chamada em hebraico de Sukkot. Levítico capítulo 15, do versículo 39 até o 44, nos diz assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene, ou seja, ambos, 1º e 8º dia, são considerados como Shabat. No 1º dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Então, 7 dias a gente tem como mandamento habitar dentro da Sucá. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Por que Deus fez isso? Versículo 43 nos diz: para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E o versículo final desse capítulo nos diz: assim declarou Moisés as festas fixas aos filhos de Israel. Então vamos só recapitular. Shabat, a primeira das festas, em memória da partida do Egito, é uma festa semanal. Então você coloca aqui no quadrinho para você anotar bem. Shabat, toda semana, 7º dia, primeira festa, fundamental para os filhos de Israel.
Não adianta você querer celebrar as outras festas se você não celebra o Shabat. Outra celebração, que nós vamos falar numa outra aula futura, Rosh Chodesh, o dia 1º de cada mês do calendário de Israel. Aí chegamos às festividades. Pesach, 14 de Nissan. Hag Matzot, 15 a 21 de Nissan, sendo o Shabat o dia 15 e o dia 21 do mês de Nissan. Shavuot é a única festa que não tem uma data específica na Torá, mas 50 dias após o sábado intermediário da festa de Hag Matzot. Então, esse dia pode cair no dia 4 de Sivan, dia 6 de Sivan, dia 5 de Sivan, enfim. Tem que estar atento e por isso a gente tem a contagem do Homer a partir do sábado à noite. A gente começa a contar 50 dias e no fim de um sábado, após 7 semanas, nós temos a festa de Shavuot. Passa mais alguns meses e chegamos ao 1º dia do 7º mês, Rosh Hashanah, celebração do Ano Novo Judaico ou Yom Teruah. Dia 10 do 7º mês, dia da expiação ou Yom Kippur. Dia 15 até o dia 21, festividade de Sukkot, a festa das cabanas. E no dia 22, o 8º dia, também é um Shabat, e é chamado de Shemini Atzeret, ou a 8ª Assembleia, ou a 8ª grande reunião com Deus. Estas são as festas bíblicas da Torá. Depois a gente pode falar, junto com o Rosh Chodesh, de 2 outras festividades que são bíblicas, mas que não estão na Torá, que é a festa de Purim, que você pode ler mais no livro de Esther, e a festividade de Hanukkah, ou festa da dedicação, que em algumas bíblias tem o livro dos Macabeus, que é relatada essa festividade ali para os filhos de Israel. Purim ocorre basicamente em fevereiro ou no comecinho de março, e Hanukkah ocorre normalmente em dezembro. Mas tanto Purim quanto Hanukkah não são considerados como Shabat. Existem algumas religiões que dizem guardar o Shabat, mas que não celebram as festas, minimizam a importância das festividades. Outros vão dizer também que as festividades estavam relacionadas ao templo sagrado. Será mesmo? Bom, isso é um detalhe muito interessante que todos nós devemos nos ater aí, nos preocuparmos, porque muitas pessoas falam, isso tem a ver quando tinha o templo, hoje não tem mais o templo, então não tem as festividades. Bom, basta você ler Levítico 23 e vai ver que as festividades, elas são estatutos perpétuos aos filhos de Israel. Mas, vamos dar uma analisadinha bem rapidamente sobre cada uma das festividades, porque as festividades, assim como o dízimo, não estavam atreladas ao templo. Basta a gente ver que Pessah, por exemplo, quando que foi entregue a celebração de Pessah aos filhos de Israel? Se a gente for observar, a celebração de Pessah foi estabelecida lá em Êxodo capítulo 12. Os filhos de Israel sequer tinham saído do Egito quando eles celebraram o primeiro Pessah. Muito antes de terem o templo sagrado, que foi erguido muitos séculos depois por Salomão, e ainda antes de terem sequer o Mishkan, o tabernáculo, que foi erguido 1 ano depois deles saírem do Egito. Então não existia tabernáculo, não existia templo sagrado, mas Israel já tinha celebrado o Pessah. Então o Pessah não podia estar vinculado ao templo. Outra festividade, a festividade de Shavuot. Shavuot marca a entrega da Torá aos filhos de Israel. Então isso ocorreu, se você for ver, lá em Êxodo capítulo 20, 50 dias, mais ou menos, 50 dias depois deles saírem do Egito, quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos. Sukkot, a gente celebra 7 dias na cabana para lembrar que os filhos de Israel habitaram em cabanas. Eles habitaram em cabanas muito antes de terem o Mishkan, muito antes de terem o Beit HaMikdash. Então não tinha tabernáculo, não tinha templo, mas as 3 principais festas de peregrinação, Pessah, Shavuot e Sukkot, já nos mostram que não tinham vínculo com aquele lugar específico.
e por isso estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e a gente deve celebrar até os dias de hoje. Um conselho que eu quero dar para você: não se deixe influenciar por pessoas que não querem cumprir os mandamentos de Deus, mas busque se aprofundar em cada uma das mitzvot, em cada um dos mandamentos. E as festividades, elas fazem parte da cultura do povo judaico e fazem parte da nossa fé. Então, a gente pode aprender sobre cada uma dessas festas. Já mostrei aí alguns cards ao longo do vídeo. Se você não clicou, se você não viu, ao final do vídeo eu vou deixar de novo aí algumas imagens de aulas que a gente fez, de shiurim, que a gente fez sobre cada uma das festividades. Eu espero que você possa assistir com mais tempo para aprender detalhes. E a cada ano a gente vai aprendendo um pouco mais, a cada ano você vai aprendendo, se aprofundando sobre as festividades e se conectando com o povo de Israel. É inconcebível, por exemplo, um americano não celebrar o dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Os brasileiros celebram 7 de setembro. E os judeus celebram as festas bíblicas. Se você quer se aproximar do povo de Israel, se você quer se converter à fé judaica, você precisa celebrar as festas do povo de Israel. Isso é muito importante e eu espero que essa aula de hoje, embora sem trazer muitos detalhes, possa ter te conduzido a um anseio por aprender mais e mais sobre as tradições do povo de Israel. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha aí nas suas redes sociais, permita que mais pessoas do seu círculo de amizades possam se achegar também à fé judaica, aprender e, quem sabe, buscarem uma conversão junto com vocês. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o Rosh Chodesh e a gente vai falar um pouquinho sobre Purim e Hanukkah. Não deixe de assistir. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu quero te convidar, clica aí na playlist de conversão, assista todas as aulas anteriores para você entender o passo a passo rumo à sua conversão à fé judaica. E eu vou ficando por aqui, desejando uma boa semana para você. Shalom, Hitraot, até a próxima. Tchau.